Grisere 9? Qual a nota dessa história? Sabe quando duas pessoas compartilham uma piada por anos? Daquelas que só fazem sentido para quem viveu? A famosa piada interna? Então, essa história é sobre isso. Sobre promessas feitas meio de brincadeira e sobre o que acontece quando a vida resolve testar o que a gente prometeu rindo. Tem gente que guarda dinheiro para ver o filho realizar um sonho. Mas e quando o sonho se quebra antes de começar? Essa é a história do Célio, um pai que achava que estava juntando dinheiro para o futuro do filho, mas acabou usando esse dinheiro de um jeito que ninguém entendeu. E aí fica a dúvida: é homenagem ou é egoísmo? Bora lá que eu vou te contar. Nosso protagonista é o Célio. Ele tem 48 anos, trabalha com TI e é aquele tipo de cara que vive fazendo piada até nos piores momentos. Do tipo que tenta resolver a dor com uma piada boba, uma cerveja gelada daquela trincando, sabe? O Célio é pai do Murilo, um menino inteligente demais. Inteligente num nível que ele mesmo dizia: quase que eu peço um teste de DNA porque ele era inteligente demais para ser meu filho. E ria disso, claro. Era o jeitão dele. O Murilo era a luz da vida dele. Desde pequeno, sempre foi curioso, tirava nota boa, lia muito, se interessava por tudo. E quando o Murilo tinha 12 anos, o casamento do Célio chegou ao fim. Ele e a ex-mulher se separaram de forma tranquila, sem barraco. Cada um foi, seguiu sua vida. Quando o Murilo fez 14 anos, a mãe dele casou de novo. 2 anos depois disso, o Célio também se casou. A vida seguiu. O Murilo ia passando um tempo com cada um, tudo naquele equilíbrio, né? E o menino sempre foi de boa. Não reclamava, não criava caso. Era do tipo que se adaptava fácil. Fazia amizade com todo mundo, educado, cabeça boa. Desde que o Murilo era pequeno, o Célio tinha montado um fundo para ele. Um RESP, que é tipo um fundo educacional muito comum lá no Canadá. A ideia era a seguinte: se o Murilo quisesse fazer faculdade, tivesse ali um dinheiro guardado para ajudar. E o mais curioso, o Célio sempre dizia que se o filho decidisse não fazer faculdade, ele ia pegar esse dinheiro e viajar para a Europa, beber cerveja artesanal direto dos mosteiros belgas. Quem não quer fazer isso, né, gente? E ele falava isso rindo, claro, fazendo graça. Mas era aquele tipo de piada que tem aquele fundinho de verdade, sabe? E o Murilo, gente, sempre entrou na brincadeira. Quando o pai falava da viagem, ele ria e dizia: você não vai ter essa desculpa não, viu, pai? Eu vou fazer faculdade e você vai perder essa cerveja aí. Era uma piada interna entre os dois. Algo que era só deles. E o dia chegou. O Murilo passou em uma das melhores universidades do Canadá. O Célio quase chorou de orgulho. Foi o dia mais feliz da vida dele, gente. Levou o filho para tomar uma cerveja gelada e brindar. Eles comemoraram a conquista, riram, dizendo que a viagem à Bélgica ia ter que esperar, né? O Célio ainda brincou, dizendo adeus às cervejas dos monges. E tava tudo certo. O plano era usar aquele fundo para ajudar o Murilo nas despesas do curso, com moradia, transporte, emergências. E o Murilo também tinha conseguido uma bolsa. Então, o dinheiro ia complementar. Mas aí, tudo mudou. O Murilo, gente, foi atropelado por um motorista bêbado. Morte instantânea. Sem chance, sem aviso, sem despedida. Acabou. Aquele tipo de coisa que ninguém deveria passar. O Célio, claro, ficou em frangalhos. A ex-esposa, devastada. E a atual esposa do Célio virou o apoio que ele precisava para não desmoronar de vez. Foi ela quem segurou as pontas, ajudou com os trâmites, funeral, burocracia, porque o Célio, ele mal conseguia respirar. No meio do caos, da dor, dos preparativos do velório, a ex dele apareceu com uma pergunta: o que o Célio ia fazer com o dinheiro do fundo do Murilo? Porque como ele tinha conseguido a bolsa e o fundo só seria usado como complemento,
agora, infelizmente, não ia ter mais uso. O menino morreu antes de usar. E aí? Ela falou com ele que o atual marido tinha um filho, o enteado dela, que ia prestar vestibular naquele ano e que talvez aquele dinheiro pudesse ajudar de alguma forma, que seria uma forma de honrar o Murilo, ajudando outro jovem a estudar. O Célio pensou, não respondeu de cara, mas depois disse que não ia doar o dinheiro para ninguém, que já sabia o que ia fazer. Ele ia viajar para a Europa, visitar as abadias na Bélgica, comprar cerveja feita por monges, que só vendem uma caixa por pessoa. Ele ia fazer a viagem que sempre brincou que faria. Só que dessa vez, não como piada, como homenagem para honrar o filho. A ex surtou, disse que era um absurdo, que ele estava desperdiçando o dinheiro do filho, que era irresponsável, que aquilo era egoísmo, que podia usar para fazer uma doação, criar uma bolsa de estudos com o nome do Murilo, qualquer coisa que tivesse mais sentido. Mas beber cerveja? E o Célio respondeu que sim, ele ia beber cerveja sim, que aquele dinheiro era do filho dele, que ninguém mais tinha direito àquilo, e que se o Murilo estivesse vendo aquilo tudo, ia rir, ia achar engraçado o pai realmente indo para a Bélgica, com uma mochilinha nas costas, chorando de saudade e bebendo cerveja amarga, dizendo: Essa aqui é por você, filho. Ela continuou dizendo que ele era imaturo, que estava usando a dor para fazer graça. E o Célio, do jeito dele, disse que talvez fosse isso mesmo. Talvez ele estivesse fazendo graça para não afundar de vez. Talvez beber fosse uma forma de respirar de novo. Porque a dor, essa ele não conseguia explicar para ninguém. Ele sabia que ia ter que devolver parte do dinheiro para o governo, porque o fundo tinha incentivo fiscal. Sabia que no fim das contas ia sair perdendo financeiramente. Mas ele não estava nem aí. O que importava de verdade era fazer alguma coisa que fosse só dele e do Murilo. Algo que fosse simbólico. Algo que honrasse o vínculo dos dois. Daquele jeitinho torto deles. O Célio disse que não queria dividir a lembrança do filho com ninguém que não tivesse sido parte da vida dele. E aquele menino não era filho dele. Não era nem irmão do Murilo. Só era o enteado da ex. E com todo respeito, isso não era suficiente. Hoje, o Célio ainda está de luto. Ainda está tentando entender como é que se vive depois de perder o que mais se amava. Ainda tem dia que ele acorda no automático e vai olhar o quarto do filho para depois lembrar que tá vazio. Mas ele tá se preparando. Em breve vai embarcar para a Europa. Vai fazer aquele roteiro que o Murilo tanto ria. E em cada gole de cerveja que ele tomar, ele vai lembrar do filho. Vai rir, vai chorar, vai brigar com todo mundo, mas ele vai estar lá, vivendo o luto do jeito dele. Tem gente que acha que ele tá sendo egoísta, que podia fazer algo mais nobre com esse dinheiro. Tem gente que diz que é um desperdício. Mas e se for só a forma dele continuar respirando? Será que a dor de um pai precisa ter lógica para os outros? Bom, na minha opinião, tem aquela história, né? Que quando um filho perde uma mãe ou um pai, ele fica órfão. Quando alguém perde o marido ou a esposa, fica viúvo. Mas a dor de perder um filho é tão grande que não tem nem nome para isso, gente. Por isso que eu acho que, se eu fosse o Célio, eu faria a mesma coisa. E eu acho que o Murilo vai estar lá com ele em cada um desses momentos que ele viver. Eu acho que ele tá super certo. Mas e você? O que você faria no lugar do Célio? Por hoje é isso, hein, gente? E se você tiver histórias que queira que a gente conte aqui também, alguma fofoca boa, manda no contato@09studio.com. Tudo por extenso. Vou repetir, hein? contato@zeronovestudio.com. Beijo e até a próxima! Queremos saber a sua nota. Entre 0 e 9 é uma produção 09 Studio.